Na remota extensão norte dos territórios do noroeste do Canadá, além do paralelo 60, encontra-se a enigmática região de Naha. Esta terra ancestral, lar da reserva do Parque Nacional Nahanni, é uma vasta região selvagem situada na região de Deisho, aproximadamente 480 quilômetros a oeste de Yellowknife. Estendendo-se por impressionantes 28 mil quilômetros quadrados, o parque abrange uma parte das montanhas Mackenzie, com o rio Nahanni do Sul, ou Naha Derry, serpenteando por seu coração selvagem. Chegar a este parque intocado exige um espírito de aventura, já que o acesso é limitado àqueles que se atrevem a navegar pelas águas do parque de barco ou hidroavião. O fascínio de conquistar as corredeiras do rio Nahanni ou tentar alcançar o topo dos formidáveis picos do Circo dos Inescaláveis atrai exploradores destemidos para essa paisagem desafiadora. As densas florestas e montanhas acidentadas do parque, combinadas com sua localização remota, contribuem para o número limitado de visitantes. No entanto, não é apenas o terreno que afasta muitos visitantes. O parque também é envolto em lendas misteriosas que complementam sua atmosfera intimidadora. A origem dessas antigas lendas são os povos Dene, que habitam as terras ao redor da reserva do Parque Nacional Nahanni há milênios. Evidências arqueológicas, como artefatos encontrados em locais como o Lago Yohin, dentro do parque, sugerem que os seres humanos se estabeleceram nesta região pela primeira vez entre 9.000 e 10.000 anos atrás. De acordo com as histórias orais locais, a tribo Naha, um grupo de habitantes das montanhas, descia de suas casas nas montanhas para atacar assentamentos nas terras baixas próximas. Os Naha, cujo nome significa o povo de lá, também são considerados, segundo algumas teorias, ancestrais diretos do povo Navajo no sudoeste dos Estados Unidos. No entanto, um dos aspectos mais intrigantes da história deles é o desaparecimento misterioso e repentino. Os primeiros contatos entre os Dene e os comerciantes europeus de peles ocorreram no século XVIII. Esse relacionamento se expandiu ainda mais com as explorações de Alexandre Mackenzie ao longo do rio Mackenzie, conhecido como Deisho pelos povos indígenas, e com o estabelecimento de postos comerciais em Fort Simpson e Fort Liard. João MacLeod, um explorador escocês, desempenhou um papel fundamental na administração desses postos avançados. No século XIX, a maioria das famílias Dene havia feito a transição de seu estilo de vida nômade para uma comunidade mais estabelecida, frequentemente situada próxima aos postos comerciais. Assentamentos permanentes surgiram em locais como Nahanni Butte e os já mencionados Fortes Liard e Simpson. No final do século XIX, os nativos das montanhas da região de Nahanni embarcavam em uma jornada anual descendo o rio Nahanni a cada primavera, em barcos construídos com peles de alce. Essas embarcações, inspiradas nos barcos York usados pela Companhia da Baía de Hudson, eram grandes o suficiente, chegando a até 20 metros de comprimento, para acomodar famílias inteiras, seus cães e a colheita de peles da estação. Ao final da jornada, as embarcações eram desmontadas e as peles de animais eram trocadas por mercadorias. Após realizarem suas transações nos postos de troca, os viajantes retornavam às suas moradias nas terras altas, carregando apenas o que eles e seus companheiros caninos conseguiam suportar. Por gerações, os povos indígenas das primeiras nações transmitiram oralmente relatos de uma presença enigmática e sinistra. Acredita-se que habite um desfiladeiro impressionante de 200 milhas, sinistramente chamado de Vale dos Homens Sem Cabeça, e esses relatos fizeram com que muitos evitassem a região. As narrativas míticas em torno do povo Naha e sua terra natal perigosa ganharam mais atenção durante a febre do ouro de Yukon. Enquanto alguns caçadores de fortuna tentaram usar o curso d'água Nahanni como uma rota mais rápida para os famosos campos de ouro de Klondike, certos aventureiros concentraram seus esforços de busca por tesouros ao longo dos rios Flat e South Nahanni.
Embora nenhum depósito significativo de ouro tenha sido encontrado, histórias de vales espectrais e riquezas ocultas começaram a se espalhar após a descoberta de 2 corpos decapitados por volta de 1908, identificados como Willie e Frank MacLeod, garimpeiros de origem Mate, os irmãos MacLeod. Assim como muitos aventureiros, aspiravam utilizar o Nahanni como o caminho secreto para o Klondike. Em 1906, munidos apenas de ferramentas rudimentares, eles embarcaram em uma expedição perigosa, subindo o curso d'água Nahanni em busca de metais preciosos. Eles enfrentaram uma jornada árdua de centenas de quilômetros, utilizando trem, embarcações e caminhando a pé durante o rigoroso inverno, até finalmente chegarem a um local chamado Gold Creek. A perseverança deles deu frutos naquele ano, permitindo que retornassem à sua residência em Fort Liard, trazendo tesouros de ouro. Boatos começaram a circular de que os irmãos haviam encontrado uma fortuna imensa, possivelmente descobrindo o que alguns especulavam ser a lendária fonte primária de ouro. No entanto, não satisfeitos com o triunfo inicial, eles decidiram retornar ao Nahanni, ainda naquele mesmo ano, motivados por rumores de outra grande descoberta de ouro. Infelizmente, após partirem nessa segunda expedição, não se teve mais notícias deles. Durante 2 anos, a história da mina desaparecida de MacLeod rapidamente ganhou vida própria, enquanto inúmeras pessoas arriscaram e frequentemente perderam suas vidas em busca das riquezas ocultas dentro dos limites do parque. As notícias sobre o destino dos irmãos MacLeod permaneceram desconhecidas até 1908, quando seu parente, Charlie MacLeod, liderou uma expedição pelos parques. Em uma vasta bacia ao lado do curso d'água, ele inesperadamente encontrou os restos de 2 esqueletos no antigo acampamento deles. A revelação foi horrível. Ambos os conjuntos de restos estavam sem crânios. Testemunhas disseram que uma das figuras tinha o braço estendido para a arma, enquanto a cama estava sobre a outra, indicando um despertar assustado. Charlie enterrou os indivíduos decapitados, marcando o local de descanso deles com uma cruz. 7 membros da expedição testemunharam o sepultamento. E a partir daquele momento, o local passou a ser conhecido como Vale dos Homens Mortos, com o riacho adjacente recebendo o nome de Córrego dos Sem Cabeça. Antes do trágico fim dos irmãos MacLeod, vários caçadores de peles e caçadores de animais na região afirmaram ter visto uma terceira pessoa viajando com eles. O papel que esse enigmático companheiro pode ter desempenhado em seu terrível fim permanece envolto em mistério. Alguns relatos sugerem que essa terceira pessoa foi posteriormente vista trocando ouro em vários postos da Hudson Bay Company, aumentando ainda mais o mistério em torno do incidente. Os irmãos MacLeod iniciaram sua busca por metais preciosos em 1904, vasculhando a Colômbia Britânica e partes do sudeste do Alasca. Ao chegarem ao território Nahanni, eles exploraram o alto rio Flat, onde encontraram indígenas Dogrib que possuíam fragmentos de ouro consideráveis, alguns pesando até 1/4 de onça. Encantados com essa descoberta, os MacLeod montaram um acampamento na primavera próximo ao riacho, que supostamente era a fonte do ouro, batizando-o de Gold Creek. No entanto, relatos sugerem que a comunidade local Dogrib ficou descontente com a chegada dos irmãos. Em conversas com os MacLeod, eles expressaram preocupação de que os habitantes indígenas provavelmente já haviam reivindicado os depósitos de ouro mais lucrativos. Os irmãos acharam o local moderadamente promissor e utilizaram dispositivos de garimpo em pequena escala, feitos pelos indígenas, para extrair o ouro restante. Apesar desses obstáculos, eles conseguiram encher um pequeno recipiente com ouro e acumularam 10 onças em uma bolsa feita de couro de alce. Munidos dessas descobertas, os MacLeods desmontaram as calhas, feitas de madeira local, e construíram uma embarcação rudimentar para atravessar o rio Nahanni, enquanto viajavam rio abaixo, aproximadamente 32 quilômetros do ponto de partida. Perto das cascatas das 13 quedas mais tarde, rebatizadas de Canyon do rio Flat, sua embarcação começou a encher de água, resultando na perda de todos os suprimentos.
exceto pelas 10 onças de ouro. Forçados a retornar ao Gold Creek, os irmãos construíram outro barco usando tábuas das caixas de lavagem e improvisaram uma corda guia feita de tiras finas de couro de alce para ajudar a descer seus pertences pelas seções perigosas do rio. Após inúmeras tentativas, eles finalmente atravessaram o canyon e subiram o rio Liard até o Forte Liard. Em 1905, após um breve período com a Companhia da Baía de Hudson, no Forte Liard, Willie McLeod decidiu continuar sua busca por mais depósitos de ouro. Os irmãos montaram um acampamento no Vale do Homem Morto, situado entre árvores coníferas na margem oeste do rio Nahanni e próximo à montanha do Segundo Canyon. Um dos irmãos criou o hábito de entalhar mensagens nas cascas das árvores. E uma descoberta posterior revelou uma nota inscrita em um patim quebrado de trenó de cães dizendo: "Encontramos uma ótima jazida." O enigmático terceiro indivíduo, que havia viajado com os McLeods, mais tarde teria aparecido em Telegraph Creek, na Colômbia Britânica. As autoridades rastrearam-no até Vancouver, onde descobriram que ele tinha pepitas de ouro avaliadas em cerca de $8.000. A ambiguidade em torno dessa figura enigmática e dos momentos finais dos irmãos McLeod só serviu para aprofundar o mistério do território Nahanni, deixando um legado de perguntas sem resposta que persiste até hoje. No início dos anos 1900, a região de Nahanni testemunhou uma série de incidentes intrigantes além da tragédia dos irmãos McLeod. Um engenheiro escocês, que já foi companheiro deles, desapareceu sem deixar vestígios. Em 1917, Martin Juergensen, um buscador de ouro suíço próximo ao Rio Flat, teve um fim trágico. Após anunciar uma descoberta significativa, seus restos sem cabeça foram encontrados ao lado de sua moradia incendiada. Esse evento macabro despertou rumores sobre decapitadores no vale, que rapidamente se espalharam pela mídia canadense. Registros oficiais da Polícia Montada do Canadá detalharam várias mortes com características igualmente perturbadoras. Numerosas pessoas também desapareceram ao entrar no parque. Paralelamente, uma sequência de acidentes aéreos inexplicáveis em uma cadeia de montanhas próxima levou à sua nomeação como Cordilheira Funeral, adjacente ao temido Portão do Inferno. Corredeiras. Em 1945, foi descoberto um minerador de Ontário decapitado em seu saco de dormir. Pouco depois, João O'Brien, um caçador, foi encontrado congelado ao lado de sua fogueira, ainda segurando fósforos. Esses acontecimentos reforçaram ainda mais a reputação sombria do parque. Frank M. W. Henderson, um geólogo e especialista em mineração de Calgary, voltou de uma expedição em 1946 com um relato preocupante. Seu associado, João Patterson, havia desaparecido inexplicavelmente. Eles combinaram de se encontrar perto das Cataratas Virgínia, deixando mensagens em uma árvore. Henderson chegou primeiro, deixou seu bilhete e continuou explorando. Semanas depois, ele não encontrou nenhum sinal de Patterson ou qualquer mensagem. Enquanto acampava no local, a equipe de Henderson encontrou indígenas locais, que os alertaram sobre figuras espectrais e pálidas que supostamente vagavam pelo vale. Em 1947, o jornal The Vancouver Sun enviou o autor Pierre Burton para investigar os enigmas da região. Acompanhado pelo piloto Russ Baker, Burton sobrevoou o ameaçador Vale do Sem Cabeça. Seu artigo subsequente na Maclean's retratou vividamente a atmosfera assustadora de uma paisagem que parecia determinada a guardar seus mistérios. Ele afirmou o seguinte: o próprio Frank Henderson, um homem que talvez tenha bons motivos para não querer que muitas pessoas invadam o vale, foi citado dizendo, ao retornar da região no último outono, não há absolutamente como negar a atmosfera sinistra de todo aquele vale. O estranho e contínuo uivo do vento é algo que não vou esquecer tão cedo. Em 1962, um piloto de uma pequena aeronave sobreviveu a um acidente notável em uma região desolada. Embora tenha saído ileso, ele se viu isolado em uma paisagem hostil.
Felizmente, a carga de seu avião forneceu provisões abundantes, incluindo mantimentos, combustível e abrigo, permitindo que ele estabelecesse uma base próxima ao local do acidente. Esperando um resgate rápido, ele aguardou pacientemente, registrando sua experiência em um diário. Com o passar do tempo, ele frequentemente observava aeronaves de busca sobrevoando, mas nenhuma detectou sua presença. Sem que o aviador soubesse, ele estava a apenas 10 quilômetros de seu destino pretendido, embora provavelmente não tivesse consciência de sua posição exata. Após aproximadamente 7 semanas de isolamento, as entradas no diário cessaram abruptamente, e o piloto aparentemente desapareceu sem explicação. Só cerca de meio ano depois é que os destroços de sua aeronave foram encontrados por acaso, junto com seu acampamento e diário. Até hoje, nenhuma evidência adicional do piloto foi encontrada. Com o passar dos anos, outros acampamentos foram encontrados próximos, geralmente com restos esqueléticos e destroços de equipamentos, como se uma entidade buscasse domínio absoluto sobre o vale. Investigações sobre algumas dessas fatalidades revelaram que a deficiência de vitamina C tirou a vida de certos garimpeiros. Diversas outras hipóteses circularam sobre as causas dessas mortes enigmáticas, variando desde conflitos com grupos indígenas locais, encontros com animais selvagens agressivos e desentendimentos violentos entre garimpeiros, até explicações mais paranormais. Alguns especulam que os habitantes indígenas do vale, protetores de suas terras ancestrais, podem ter sido responsáveis por algumas dessas fatalidades. Motivados pelo desejo de impedir a intrusão de forasteiros, as mortes misteriosas do Parque Nacional Nahanni representam apenas um aspecto de seus profundos mistérios. O folclore da região, que remonta à chegada dos primeiros habitantes Dene há mais de 100 séculos, é rico em histórias sobre jardins paradisíacos ocultos, seres fantásticos e entidades macabras que habitam as fontes termais e formações minerais do parque. Joel Hibbert, proprietário da Nahanni Wild, relembra a narrativa de um líder Deshu sobre um antigo colosso, que certa vez residiu nas fontes termais de Rabbit Kettle, preparando refeições nas águas mornas. Apesar de não comprovada a existência desses gigantes, as fontes termais têm grande importância cultural. Para o povo Deshu, que frequentemente faz oferendas como tabaco nesses locais para atrair boa sorte, a tradição local sugere que fontes termais transbordando são consideradas um sinal de otimismo. À medida que o século XIX chegava ao fim, relatos de objetos voadores não identificados e fenômenos luminosos peculiares dentro do parque começaram a surgir, aumentando ainda mais o misticismo da região. Mesmo nos tempos atuais, entusiastas da criptozoologia e do sobrenatural contam histórias sobre cães-urso, um híbrido mamífero extinto de milhões de anos atrás, que supostamente ainda perambula pelo vale, além de rumores sobre atividades de Sasquatch em áreas restritas do parque. Determinadas áreas dentro de Nahanni são inacessíveis ao público, aparentemente devido aos seus ecossistemas frágeis ou à importância cultural para o povo Dani. No entanto, alguns teorizam que essas limitações também podem servir para conter as forças sobrenaturais do parque, além de proteger os visitantes de territórios potencialmente perigosos. Em 1978, o Parque Nacional Nahanni recebeu uma distinção prestigiosa ao ser designado como um dos 4 primeiros patrimônios naturais mundiais pela Unesco. Esse reconhecimento foi concedido devido às impressionantes características naturais do parque, incluindo seus rios selvagens, cânions dramáticos e cachoeiras de tirar o fôlego, que contribuem para sua beleza e importância extraordinárias. Estendendo-se até hoje, no entanto, apesar de sua beleza e status como símbolo da maravilha natural canadense, o Vale dos Homens, Sem Cabeça e a Balada dos Irmãos MacLeod continuam sendo um lembrete constante dos locais mais selvagens e arruinados do território do Noroeste, onde a humanidade encontra o mistério. Um mistério que esfriou, nunca totalmente compreendido ou explicado. Um microcosmo da vasta mitologia da fronteira norte-americana.